vou falar um pouquinho para vocês sobre como entregar valor ao negócio com os dados, né? Vou tentar ser um pouco mais rápido, vamos dizer assim, né? Porque tomaram um pouco do nosso tempo já, a gente rodou algumas coisas. Mas vamos lá, tá? Só vou revisar um pouquinho quem eu sou, como eu já me apresentei hoje de manhã, né? Mas vou falar novamente. Trabalho aqui na BIA Machine há 15 anos. Sou líder técnico da área de projetos, tenho alguns projetos já implantados, né? E faço também boa parte do gerenciamento e a gestão dos projetos dentro da área de customizações. Esse ano, em maio, no DDE, né, no Data Driven Experience, a gente falou um pouquinho sobre implantando BI com sucesso. A gente falou um pouquinho sobre planejamento, um pouquinho sobre equipe, um pouquinho de entendimento de negócio, também falamos um pouquinho sobre a corte de dados e também validações, né? Sobre a disponibilização, que na verdade é o que a gente fala hoje como a entrega, como divulgar o dado, né? E não menos importante, o processo de retroação. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão de disponibilização de dados, né? Que é, na verdade, como entregar então o valor ao negócio utilizando os dados, né? Quando a gente chega nessa etapa do projeto, a entrega, ela não é simplesmente eu chegar e montar os painéis e dizer, ó, está pronto o projeto. Nesse momento, né, nessa etapa do projeto, é quando acontece basicamente a consolidação da nossa cultura data-driven. Por quê? Porque eu tenho que capacitar os usuários, eu tenho que fazer com que esses usuários tenham a ciência e como interpretar os dados que a gente está entregando, né, e também, né, definir, vamos dizer assim, qual vai ser a forma, né, de acesso, quais são os perfis, quais são as permissões que cada um desses usuários vão ter para poder consultar e consumir esses dados, né? E aí até eu comentei, né, botei embaixo aqui as personas versus analytics, né? Por que eu falo isso? Porque como a gente vai entregar a mesma informação para diversos perfis analíticos da empresa, né? A gente pode ter, então, antes de eu falar um pouquinho sobre os perfis, eu vou falar, então, o que é o entregável, né? Para mim, por exemplo, eu posso ser que o entregável do projeto é um dashboard. Ele pode ser uma apresentação à vista. O Douglas pode ser que o entregável para ele esteja a automatização do WhatsApp, que ele recebe todos os dias de manhã. Então, para cada tipo de perfil e de persona que a gente tem dentro da empresa, a gente tem formas diferentes, né, como um resultado e como um entregável. Bom, então, novamente, como é que eu faço para divulgar a mesma informação para diversos níveis, né, para diversos perfis? Vou falar um pouquinho de forma, então, resumida para vocês, que o entregável, ele está diretamente ligado ao perfil, à persona, ao tipo de informação, à periodicidade e à granularidade que a gente tem dessa informação que a gente está distribuindo, que a gente está entregando. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das extensões, né, que é como a gente poderia utilizar alguns modelos para estar entregando o dado. E aí eu vou deixar por último, e não menos importante, o processo de retroação, tá? Vou trazer esse conteúdo de novo para a gente falar e revisar isso aí ao longo da apresentação, tá? Bom, perfil. Quando eu falo em perfil, a gente tem basicamente a questão estratégica, tática e operacional. Então, como é que eu pego o mesmo indicador ou a mesma informação e entrego para um usuário que é da área estratégica, o mesmo outro usuário ou outros usuários táticos e operacionais? Bom, então eu começo a mapear os perfis que eu tenho dentro da minha empresa na hora que eu estou fazendo a implantação do projeto. Tipo de informação. A informação que a gente está querendo entregar e apresentar nesse dash ou nesse entregável final, ele é uma informação monetária, ela é uma informação quantitativa, qualitativa, ela é uma informação basicamente estatística. Bom, conforme o perfil que eu tenho versus essa informação, eu começo a desenhar uma outra forma de entregar essa informação e apresentar isso para minhas personas. Periodicidade, tá? Que a gente estava falando até hoje de manhã, né? Eu gostaria de ver o dado uma vez ao mês. Então, não faz sentido eu ter um dado diarizado. Bom, eu preciso ver o dado diarizado. Então, eu tenho que ter essa informação de forma diarizada. Quando eu começo a olhar o perfil versus o tipo de informação e versus a minha periodicidade, eu começo a dizer assim, opa, o meu diretor, que é o meu cara estratégico, ele vê isso uma vez por mês e é um dado estatístico. Ok. Opa, a minha parte tática, ela começa a olhar isso diariamente, mas ela tem um comparativo histórico. E esse número dele também é monetário e quantitativo. Então, eu começo a ter a mesma informação para dois perfis diferentes em dois tempos diferentes. Granularidade. Quando eu falo um pouquinho de granularidade, eu quero dizer que essa informação que eu estou entregando, que eu estou apresentando,
Ela é uma informação que vai ser a nível de transação, a nível, por exemplo, numa nota fiscal, ou eu vou começar a olhar isso de forma unitária? Então, vou voltar lá no início, né? Conforme o perfil que eu tenho de pessoa, conforme o tipo de dado que eu estou olhando, conforme a periodicidade que eu estou olhando e a granularidade dela, eu tenho painéis diferentes, eu tenho entregáveis diferentes. Vou chegar depois nos exemplos que vai ficar mais fácil a gente revisar e explicar isso. Mas como eu faço tudo isso dentro, por exemplo, da BI Machine? Né? Usando nossas extensões. Basicamente, né, a gente tem nossos dashboards, que quem é usuário da BI Machine sabe, conhece como funciona. A gente tem o processo de gestão à vista, que são nossas apresentações, que vai ficar rodando nas TVs de cada área de negócio. A gente tem agora uma questão de envios automatizados, né, que são através de e-mails, através de WhatsApp, que é a funcionalidade que entrou recentemente. Não tão recente, mas já está a mais nova, vamos dizer assim. Eu também posso acompanhar isso no mobile e, não menos importante, falar sobre monitoramento. Então, eu vou ter um indicador que eu quero monitorar e quero criar disparos desse indicador conforme uma regra de negócio que a gente aplicar para ela, para que seja recebido através do WhatsApp e até mesmo notificações no mobile. Vou deixar a retroação lá para o final, tá? Bom, então aqui eu vou dar um exemplo de um dash padrão, tá, da área de compras, onde a gente tem aqui um nosso primeiro painel, que é um painel de um panorama, onde tem ali a quantidade de pedidos, valor de pedido, a execução disso mensalmente, qual é a questão de produtos atendidos e não atendidos dentro de cada pedido, por categoria, os nossos lead time previsto, realizado, enfim, é um painel padrão, é o nosso primeiro dash, nossa primeira forma de entregar essa informação da área de compras. Tá? Peguei a área de compras como um exemplo, só para a gente ter um modelo. Esse mesmo dash eu posso utilizar a extensão de gestão à vista e criar um dash que vai ter uma granularidade um pouco diferente. Por quê? Porque no primeiro dash padrão, eu posso trabalhar com os filtros, posso trabalhar com vários atributos dentro do painel, que vai fazer com que, por exemplo, meu usuário da área de operação tenha permissão de navegar e conseguir explorar essa informação. Já no painel de gestão à vista, que é o que vai estar nas nossas TVs, eu já tenho que trazer esse dado um pouco mais maturado. Então, esse painel aqui é um exemplo de um acompanhamento diário. Então, eu tenho o que está previsto para os próximos 10 dias, eu tenho o que está acontecendo de atraso nos últimos 7 dias, né? Eu começo a resumir a informação e trago essa posição diariamente dentro do mesmo painel, mas é a mesma informação, né, o mesmo dado que eu tinha no painel principal. É o valor do pedido, é a quantidade de pedido, é os prazos, né, quando a gente fala em atrasos, então a gente acaba trazendo a mesma informação numa ótica um pouquinho diferente. Ok, beleza. Então já tem dois modelos, né, duas formas de apresentar a mesma informação com funcionalidades diferentes da plataforma. Um terceiro exemplo, a gente falou, eu quero ter tudo isso na palma da minha mão. Douglas é Douglas não vai abrir, como diretor da BI Machine, não vai abrir um dashboard no notebook, não sei aonde, ou vai estar parando na TV para olhar lá na área de operação. Ele está com o dado dele dentro da funcionalidade do mobile. Então, eu tenho o mesmo painel dentro do mobile, que vai ter os mesmos dados, que vai estar disponível para ele a qualquer hora, a qualquer momento, na palma da mão dele. Então, eu já tenho uma outra forma de apresentar a mesma informação e entregar esse painel, essa informação. Vamos lá. Um dos que a gente tem utilizado bastante agora, que é a questão dos envios, né, e as notificações no WhatsApp. Eu posso estar enviando um arquivo em PDF com um panorama de compras, da posição de compras. Eu também posso estar enviando uma imagem, até abrir ela aqui um pouquinho do lado para a gente ver que o painel é o mesmo painel inicial. Dá para ver, eu acho que fraquinho aqui, o que a gente comentou hoje de manhã sobre as marcas d'água, né? Para a questão de rastreabilidade, para a gente saber quem foi que enviou, para quem enviou, e a gente conseguir ver se isso saiu para um grupinho, né, do WhatsApp de mais alguém, depois conseguir chegar nessa informação. Então, tentei mostrar para vocês aqui que eu tenho como construir um entregável, né, que seria um painel de gestão, um panorama de compras, dentro de um dash padrão da plataforma, dentro de um processo de gestão à vista, onde a gente vai colocar dentro da área de compras, ficar passando os indicadores, a gente acompanhar isso a cada 20 minutos, a cada 30 minutos, atualização deles, entregar para a minha parte de quem está, ou né, representante de rua, ou até mesmo a direção que estiver fora da empresa, ver isso na palma da mão, e também como eu faço para disparar envios, né, dentro do WhatsApp e municiar, vamos dizer assim, o meu time quando ele estiver fora do nosso campo. Né? O nosso próximo
slide são dois exemplos, né, dois depoimentos de clientes que a gente tem com a primeira implantação, vamos dizer assim, foi o primeiro piloto que a gente fez com a questão do WhatsApp. Então, eu vou pedir para os guris botar o áudio para nós aí. Para estar fazendo meus pedidos em cima aí dos pães. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, dar mais um feedback aí em cima do aplicativo, né? Hoje eu começo a fazer meus pedidos para entregar segunda. Já utilizei o aplicativo, inclusive, né? Para estar fazendo meus pedidos em cima aí dos pães que mais giram, dando um foco maior nesse tipo, né, de produto e reduzindo um pouco os que estão me dando mais trocas nas lojas que eu já passei, né, que eu estou antecipando os pedidos. Mais uma vez eu venho falar que esse aplicativo faz muita diferença, porque, por exemplo, agora de manhã, principalmente sexta-feira, provavelmente a maioria dos supervisores estão meio agarrados, alguns recolhendo grades, outros dando apoio aí, então ficaria difícil para eles me dar um retorno logo de manhã. Então o aplicativo está se mostrando, né, uma ferramenta muito útil para a gente aí. Eu acho que vai fazer muita diferença, viu? Bom dia aí, bom trabalho para todos. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, dar mais um feedback aí em cima do aplicativo, né? Hoje eu começo a fazer meus pedidos para entregar segunda. Já utilizei o aplicativo, inclusive, né? Para estar fazendo meus pedidos. Fecha ele. Bom dia, galera. Dei uma entrada no aplicativo aqui e vou falar a verdade, tá? Um dos melhores aplicativos que nós vamos ter aí, que em breve vai estar para todo mundo, tá? Gostei muito. Me mostrou minha evolução de venda, me mostrou as minhas lojas com que mais estão dando troca. Assim, gostei muito, tá? Porque ele mostrando as lojas que tá mais estão dando troca, não é que eu não foco nelas, mas agora eu vou focar mais para abaixar a troca dessas lojas. Ver quais produtos estão me dando troca para mim sanar essa troca desse produto. Gostei muito, tá? Tá de parabéns aí. Vai ser muito útil para nós aqui, tá? E em breve eu acho que todo mundo vai estar usando, viu? Bom dia. Bom, só para contextualizar um pouquinho esses dois depoimentos, né? A gente tem o projeto com a Pomole do Sol, tem todos os painéis de controle da área comercial, faturamento, devoluções, trocas, margens, enfim, todos os dados. E no primeiro momento se pensou em enviar todos esses dados para o representante, mas não começou a não fazer muito sentido, porque a gente até comentou antes numa das nossas trocas ali, vou mandar 13 relatórios para o cara todo dia, ele não vai abrir isso aí. Então, o que aconteceu? Foi montado para eles um painel específico, onde tem todos os top 10 trocas, top 10 devoluções, top 10 faturamentos, né, dentro da rota que ele vai fazer naquela semana, para que ele tenha um pouco mais de agilidade e otimize o serviço dele lá na ponta, que é diretamente no controle final dele, né? Para evitar que ele tenha que estar abrindo relatório, abrindo um monte de coisas para conseguir fazer a operação. Então, 2 vendedores mandaram para nós ali o feedback sobre como estava sendo a utilização do aplicativo do WhatsApp, né? E foi bem interessante, porque hoje eles estão usando isso quase que todos os dias na operação de trocas, né, de vendas, né? E ali é um ponto, tá, pessoal, que eu gosto sempre de destacar, que essa negociação foi do diretor financeiro. E encontrou os usuários, né, que foi, acho que antes em alguns grupos eu comentei sobre o investimento de usuários, que às vezes a gente olha, né, a gente começou com 75 vendedores e hoje são mais de 100 vendedores, então, desde o momento que a gente começou isso em fevereiro, começou essa demanda através de uma mentoria, né? Então, sempre no início do ano eu tenho que fazer umas rodadas de mentoria para falar sobre planejamento, né, estratégico com os nossos clientes, e essa demanda surgiu através de uma mentoria e eu perguntei o que mais incomodava, mais que tivemos sono dele como diretor administrativo, né, como diretor financeiro da operação, que ele
encaixando, né, no negócio deles. Então, começou a partir dali a proposta, então a gente fazer aqueles propostas sempre sem estratégia. Não adianta o vendedor oferecer o usuário sem estratégia, não adianta oferecer funcionalidade. Então, foi um alinhamento estratégico da operação, né? A gente começou com 75 vendedores, hoje são mais de 100 vendedores, então a gente tem quase 135 usuários ativos dentro de uma indústria que é considerada uma indústria, né, pequena para médio porte, das funções de mensagem de linhas gerais, e veio uma negociação que não era nenhuma demanda, às vezes, da área comercial, porque às vezes a área comercial sabe da importância, mas ao mesmo tempo, o diretor financeiro vai olhar e vai dizer, pô, mas vai custar 3, 4, 5 mil reais para os usuários. Mas quando eu quero, ele diz assim, mas tem um investimento de 60 reais por mês que vai te ajudar a reduzir 70, 80 mil reais de devoluções que tu perde todos os meses, que tu não consegue fazer nada com esse valor. Eu acho que investir 60, 70 reais ou 3 mil reais por olhar numa volumetria é muito barato. Então, sempre eu digo, é importante olhar qual é a estratégia que a gente tem e a gente preocupar isso, daí sim vai trazer um resultado bem significativo para a operação. E falando assim, né, questão de valores, né, como a Ana comentou, o investimento versus o retorno, né, o Augusto chegou a comentar hoje pela manhã que era em torno da faixa do primeiro mês que começou a operação da questão de trocas, teve uma redução de 20 mil reais aproximadamente de redução de troca, parou de ter trocas. Ah, mas foi o BI que fez isso? Não, não é que foi o BI que fez isso, a gente conseguiu fazer com que o cara fosse no local certo, para poder fazer o produto certo, que estava tendo troca, para ele poder não colocar, por exemplo, um pão multigrãos lá, os 20 e poucos grãos, que a gente brinca lá às vezes com eles, dentro da mercearia do seu Zé, que não vai ter saída daquele produto ali, vai ter troca. Ele começou a focar um pouco mais no trabalho dele de forma mais efetiva. Gustavo, só complementando ali um caso, né, que a grande maioria, a troca muito baixa, ela também é ruim. Porque quer dizer que o vendedor também está deixando dinheiro na mesa. Então, não adianta falar para o vendedor que ele precisa reduzir as trocas e daqui a pouco, por exemplo, a Ana fica com tanto medo de ter troca porque o percentual de comissionamento dela é variável. Se eu tenho um número elevado de troca, eu reduzo o meu percentual de comissionamento. Então, não adianta falar para o Gustavo, diminui a troca, diminui daqui a pouco o Gustavo fica com tanto medo de vender que ele vai sendo muito conservador. Então, o vendedor conservador demais também é um problema na operação deles. Então, eles também não podiam ter níveis abaixo de 5%, por exemplo, porque também traria uma resposta que o vendedor é conservador demais. Então, sim, a troca faz parte, mas precisa ser estratégico, né? Precisa estar bem estruturado. Isso também são 2 indicadores que a gente acompanhou com eles, né? Que é mínimo, se não me engano, era no mínimo 3% seria tinha que ter, e no máximo 7,5%. Então, o ideal é ficar nessa faixa entre 3 e 7,5% para ter uma troca saudável dentro do processo. Então, também chega na mão do representante isso, se a troca dele está saudável ou não. Né? Bom, falando um pouquinho das extensões, né? Não vou aprofundar muito sobre elas, mas hoje a gente tem então as principais formas, né, de monitorar, né, de acompanhar os nossos indicadores através da API então, do WhatsApp, que a gente está mostrando agora o caso. A questão da gestão à vista, que é o nosso modo de apresentador, né, que a gente monta as apresentações, que seria o famoso PowerPoint, deixa nas suas áreas com as informações. Na nossa área de operações ali embaixo, a gente chama andar de baixo, tem no suporte, tem os nossos indicadores de gestão à vista, no Devel, no produto, no projeto, todos a gente tem o nosso indicador, a gente acompanha também todos os dias para olhar algumas informações. Questão do monitoramento, né, que a gente fala bastante e pouco usa, né? Quando esse indicador bateu aquela meta, ou esse indicador bateu aquele limitador, quem notifica, né? Por que notifica? Então, a gente tem todo como fazer essas regras, né? Questões de publicações, questão de suporte via WhatsApp também, que é uma forma um pouco mais rápida e direta para ter acesso ao suporte. Publisher Full, se eu não me engano, que eu estiver errado, mas é quando eu tenho uma grande escala de usuários, então eu não preciso ter licenciamento por usuário, sim por requisição, né? Muda um pouquinho, né, Ana? Sim, é que ele não é bem um perfil de usuário, ele só consome informação, né? Então ele não tem outros recursos. Isso.
E também, não menos importante, né, a gente trabalha bastante a questão de identidade visual, né, o próprio nome de domínio, né, da nossa, assim, a carinha da empresa para o projeto BI também, né, e aí como a gente já tinha falado ali antes, inclusive no WhatsApp, a questão de restrição de dados e a questão de rastreabilidade, né, então todos esses são extensões que a gente tem como utilizar para controlar dentro da plataforma as nossas entregas, né, os nossos exportação de dados. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão de reputação, tá, que eu falei isso lá em Máquina DE e eu gostaria de reforçar com vocês, tá? Dentro do Project BI, a gente inicia o projeto, a gente geralmente tenta fazer esse projeto rodar o mais rápido possível, e com o passar do tempo, ele acaba tendo que ser revisado, passa por um processo de melhoria contínua, porque minhas regras de negócio que são utilizadas hoje, amanhã elas podem não fazer mais sentido. Então, em qualquer etapa do projeto, a gente está sempre revisando e olhando novamente para trás e voltando para ajustar o projeto, tá? Então, a gente revisa regras, é importante revisar as regras de negócio. A questão das personalizações de acesso, né? Por exemplo, olha só, hoje eu estou mandando essa informação da troca pelo WhatsApp. Daqui a 6 meses não vai mais ter problema a troca. Então, eu não preciso mandar isso pelo WhatsApp, eu vou mandar outra coisa pelo WhatsApp para esse time, né? A questão da periodicidade e manualidade, né? A gente fala bastante assim, lembro dos primeiros projetos que a gente trabalhou com o Grupo IMEC. A gente não olhava nível de SKU dentro do supermercado, a gente olhava nível de categoria. Bom, passou um ano, a categoria estava dominada, então agora a gente vai começar a olhar dentro de subgrupo, a gente vai começar a olhar dentro daí daqui um pouquinho do produto. Então, a granularidade também a gente pode ir evoluindo e sendo revisada conforme demanda, né? E sem contar, como o Augusto comentou antes, né? A gente tem funcionalidades na plataforma que surgem a todo momento, né? A gente tem um processo sempre de evolução dentro da BI Machine, e muitas vezes alguns recursos a gente acaba não utilizando por não conhecer. Então, é importante que a gente consiga estar sempre olhando e vendo as novas funcionalidades para a gente poder usar os nossos recursos da melhor forma possível. E aí, agora também eu tenho mais 2 depoimentos, que é sobre a questão da Minas Mais, né, que foi do último webinar, que é a questão da entregar informação e entregar tudo da livre. Outras coisas, inclusive, hoje, ela já me ajuda a que a gente faça todas as análises que a gente precisa, né? Por exemplo, que cliente que não teve venda ainda este mês? Aí olha lá rapidinho, ó, lista, fala. Que produto que não vendeu nos 15 principais clientes nossos? Aí respondi, né? Então, assim, hoje eu uso o tempo dela, me dando uma força de análise, ao invés de ela estar criando as análises, né? E no que tange ao mesmo tempo, né, ficou muito mais objetivo hoje em dia, né, porque o que eu faço hoje é uma reunião de 7h10 às 8 todos os dias com a nossa área lá de produção, né, e de 8 às 8h30 eu vou olhar os dados de vendas, né, então eu consigo ter esse tempo fixo ali para todo dia olhar os dados, né? Então, todo dia... Exatamente. Então, assim, todo dia os dados estão prontos às 8 horas em ponto, né? E aí é uma diferença enorme, né? Porque você consegue ver todos os dados de manhã cedo, né? E qualquer não conformidade que você tenha o dia inteiro que você olha, né? Que você traga a solução, né? Você tem como apertar as coisas? Sim, a gente manda essa apresentação. Faça outras coisas, inclusive hoje ela já me ajuda a que a gente faça todas as análises que a gente precisa, né? Por exemplo, E, Felipe, o que levou, no meio da tua jornada, a buscar a automatização desse processo? Dentro de tudo isso, vocês já vinham trabalhando, você já conhecia ferramentas de BI, você usava planilhas, como é que era a rotina de vocês? Como é que era essa organização administrativa? Então, a gente iniciou fazendo com as planilhas mesmo, né? Mão, todos os dias, né? E aí, aos pouquinhos, a gente foi criando os tipos ali de gráficos que a gente queria,
como a gente queria, né? Só que chegou em um ponto que eu sentia que não estava realmente funcionando essa questão dos dados ali, porque eu tinha os dados, mas eu não tinha ele a hora que eu queria, né? Às vezes a pessoa que ela estava lá fazendo os gráficos, ela estava agendada para fazer até às 10 da manhã, por exemplo, mas ela tinha algum outro tipo de problema que aí atrasava isso lá para 15 horas, né? Então, eu tive uma solução que estivesse pronta para qualquer momento que eu entrasse, que eu acessasse, sabe? Então, esse foi o primeiro ponto, sabe? Assim, tem um livro que eu li até há um tempo atrás que fala sobre as mudanças lá de hábitos, né? E eu lembro de uma frase assim que ele conta o seguinte: se você quer mudar um hábito, né, você precisa te deixar o seu novo hábito fácil ali para você, né? Então, eu vi no BI, né, essa possibilidade de eu trazer esse novo hábito de um jeito fácil, né? Bom, de forma bem resumida, então, o que eu tentei passar para vocês é que a gente precisa entender o perfil dos nossos usuários que vão receber as informações. A gente precisa entender qual é a informação que a gente tem que entregar e qual é a granularidade, a periodicidade que tem que ser entregue. Mostrar para vocês um pouquinho que a gente tem diversos recursos dentro da nossa plataforma que permite a gente fazer essa entrega. E também que a gente tem que estar sempre revisitando, né, e revisando o nosso projeto, vamos dizer assim, né, o BI, de forma geral, para que a gente mantenha ele atualizado e que ele não seja um ciclo curto, né, que ele seja de forma, uma evolução contínua. Tem que passar lá. E aí agora eu deixo um espaço para vocês sobre algumas perguntas e dúvidas que vocês possam ter. Não, todo mundo cansado? Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigada, parabéns. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse dia intenso que foi essa nossa última imersão de 2023. E antes de eu finalizar, eu queria, né, uma salva de palmas para vocês, né, que ficaram aqui com a gente, que saíram da operação no último trimestre, que geralmente a gente